Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos no quarto mandamento. Hoje, pergunta 120. A pergunta é a seguinte: quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? Então, a questão é sobre o que Deus diz que dá uma ênfase ao mandamento, algo anexado. Ou seja, o mandamento, digamos que é a parte objetiva, né? Nesse ponto é guardar o dia do Senhor. E o que ele diz mais para enfatizar esse mandamento? Bom, a resposta é a seguinte: as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres e reservando apenas um para si, nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós, em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A referência é claro que é o quarto mandamento, como nós encontramos em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. O versículo 8 é exatamente o mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, o mandamento é que nesse dia, que seria o 7º dia depois de 6 dias de trabalho, então o mandamento é descanse nesse dia. Então, santifique esse dia. E aí ele dá uma série de complementos ao mandamento que dá uma ênfase maior a esse mandamento. E vamos então meditar sobre o assunto, mas antes de entrar especificamente nesses anexos, é interessante nós observarmos que apenas alguns dos mandamentos têm anexo, né? 4 dos 10 mandamentos possuem razões anexas. O segundo mandamento possui razão anexa, né? O versículo 4 de Êxodo 20 diz: não farás para ti imagem de escultura. Então, esse é bem o mandamento. Mas ele traz informações a mais, questões a mais, né? Que diz respeito à ênfase sobre o mandamento. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele até diz mais: que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, essa é a razão anexa. Então, o segundo mandamento tem uma razão anexa. O terceiro mandamento, sobre o não dizer o nome de Deus em vão, também tem razão anexa. Nós encontramos no versículo 7, o mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse seria um mandamento, especificamente. O que vem depois é o anexo: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, além do mandamento, tem essa ênfase maior. Nós temos também o quarto mandamento que nós estamos vendo, que tem a razão anexa, né? O Senhor santificou um dia para si. E o quinto mandamento, que veremos depois, também tem razão anexa, que nós encontramos no versículo 12: honra teu pai e a tua mãe. Veja, esse é o mandamento. Até aí já basta. Mas a razão anexa se encontra depois: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante que apenas 4 dos mandamentos tenham razões anexas, né? Isso pode nos levar a pensar possibilidades. Por que Deus quis enfatizar, por meio desses anexos, esses 4 mandamentos? Mandamentos que os homens tendem a errar mais? Talvez, de fato, se nós observarmos o teor dos mandamentos, o primeiro mandamento,
que é não ter outros deuses, digamos assim, é mais difícil as pessoas quebrarem no aspecto mais formal. Infelizmente, né, a idolatria está presente até no coração de cristãos, quando, por exemplo, se apega ao dinheiro, se apega aos bens, se apega até mesmo à religiosidade. E a gente vai ver, por exemplo, nos judaizantes isso no Novo Testamento, entre outras idolatrias. Então é possível sim. Mas o fazer imagem de escultura, parece que o ser humano precisa de uma ênfase, né, para que ele não faça isso, que é algo que torna mais explícita a idolatria. Né? A idolatria aparece mais no primeiro mandamento, até que infelizmente o homem tende à idolatria, mas ela é muito mais sutil. Né? O outro é muito mais explícito. Né? Dizer o nome do Senhor em vão, ou seja, não honrar o Senhor, o nome de Deus significa todos os seus atributos, também é algo, parece que é muito comum, né, as pessoas fazerem, que o desonrar a Deus. Nem se fala então do guardar o dia do Senhor. Né? Então, nós temos possibilidades. Né? Pensar aqui, por que apenas 4 dos mandamentos têm ênfase, têm anexo? Deus quis deixar bem claro isso. Poderíamos pensar que na época as características do povo levavam à tendência, à facilidade de quebrar esse mandamento, ou isso como característica humana mesmo, porque inclusive o 5º mandamento diz respeito não só a honrar pai e mãe, mas honrar aqueles que estão sobre nós. E o ser humano tem essa tendência. Inclusive a gente vai ver isso em Moisés. Né? A revolta de Corá, por exemplo, em Números, nós encontramos uma revolta contra a liderança de Israel. Então, esses 4 mandamentos têm um reforço. Leva-nos a pensar, então, por quê? E isso fica para a nossa reflexão aí, em nosso íntimo mesmo. As razões anexas dão mais força aos mandamentos. Então, esse é o propósito. Ou seja, elas reforçam o propósito que obedeça. Por isso que leva à reflexão. Por que só elas, então? Né? Porque ele não traz um reforço para o não furtar. É interessante que os demais mandamentos, eles, em certa medida, eles são compreendidos até mesmo entre aqueles que não são, né? No caso do Antigo Testamento, judeus, né? Ou israelitas, e no Novo Testamento, cristãos. Porque matar, furtar, adulterar, dar falso testemunho, cobiçar, esses mandamentos para não se fazer essas coisas, isso até as culturas pagãs têm isso mais claro, né? Tem isso mais claro. Então, em alguma medida, é possível que o reforço seja relacionado a essa probabilidade maior do homem quebrar esses mandamentos, ignorar esses mandamentos, dentre os demais. Né? Então, como nós falamos, é interessante observarmos que apenas alguns dos mandamentos possuem razões anexas. Então, o que dá mais ênfase ainda, né? Porque só alguns têm razões anexas. Então, opa, peraí, então tem alguma coisa especial nesses 4 mandamentos. Ou alguma coisa que Deus quer deixar bem claro. Né? Então, reforça mais ainda. Né? E um deles é exatamente o 4º mandamento, né? Que é o santificar um dia para o Senhor, dedicar um dia para o Senhor. Então, quais são as razões anexas agora a esse mandamento? Né? Agora vamos focar nele. As razões anexas ao 4º mandamento são. Então, quais são essas razões? Para vermos isso, eu gostaria de ler então o 4º mandamento, que nós vamos ver exatamente daqui do texto essas razões anexas. Né? O mandamento vai do versículo 8 ao 11 de Êxodo 20. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o mandamento. O resto é razão anexa. Né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Interessante que a razão anexa é muito grande, por sinal. Né? É
a razão anexa maior que temos, né? A mais ampla, né, que temos. E nessa razão anexa nós temos aqui 5, na verdade, né? Dividir o anexo em 5 partes, né? Ou 5 razões anexas. A primeira é: Deus nos deu 6 dias e exige apenas um para si. Então Deus, de 7 dias, né? A semana é uma criação divina. Por que uma criação divina? Porque a semana ela tem a ver com os astros, né? A semana não é uma convenção humana. O homem disse assim: olha, vamos fazer grupos de 7 dias. Não, o homem não fez isso. O homem recebeu isso. O que o homem tem apenas é a observação, né? Por exemplo, os 365 dias do ano, que é uma observação, pensando na questão mais precisa, mais recente, né? Também não foi uma convenção humana. Ele percebeu que a Terra ela termina o ciclo dela em torno do Sol em 365 dias. Então, o nosso tempo não é uma convenção, né? O tempo ele é uma criação divina, porque tem a ver com tudo que Deus criou. Tem a ver com o sistema solar inteiro, porque tem a ver com o Sol, com a Terra, com a Lua, com todas essas órbitas, né? Então, o tempo é uma criação divina. Então, Deus criou uma semana e disse ao homem: olha, 6 dias você vai trabalhar, fazer os seus afazeres e assim por diante. Mas um dia você santificará para mim, tá certo? Então Deus propositadamente quis o número 7, né? Tanto é que na Bíblia o 7 é o número da perfeição, não é por acaso. Então, e quis apenas um dos 7. Né? Então o anexo, olha, te deu 6, e só pediu um. Né? Vamos então pensar na diferença, né, de tempo que Deus nos deu e que Ele pediu. Então, puxa, é bastante a diferença, né? 6 por 1. Então essa é uma razão anexa. Segunda razão anexa é que Deus quer que separemos um dia para Ele. Então, separar um dia para Ele significa assim, olha, é para mim. Eu que estou pedindo, ou eu que estou mandando, né? Sou eu que quero. Entende? Você já deve ter feito isso com seus filhos ou com uma outra pessoa, quando você precisa de alguma coisa, né? E quer dar uma ênfase. Então você precisa que a pessoa ela vá comprar um negócio ali no seu filho, né? Vá na padaria comprar pão. E aí o filho pensa só na questão de ir na padaria comprar pão, ele fica fazendo corpo mole, aquela coisa toda. E aí o pai ou a mãe dá uma ênfase: meu filho, é para mim, eu estou pedindo, faça isso por mim. Né? Isso não é incomum, esse tipo de anexo. Então observe que esses anexos nós encontramos até no dia a dia. É quando nós temos um mandamento para alguém: olha, faz isso, mas a pessoa está relutante. Ela não está muito interessada em fazer aquilo que foi ordenado. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser em casa, pode ser na relação pais e filhos, conjugal, pode ser até entre amigos. Né? A gente encontra isso em filmes. Então, a pessoa dá uma ordem ou pede alguma coisa, mas a outra não está muito à vontade. E aí você quer dar uma ênfase. Qual é o anexo que você dá? Faça isso por mim. Você leva a pessoa a refletir na relação dela com você, para que ela faça por amor a essa relação. Né? Então, isso está presente. Deus quer que seja por Ele, é para Ele. Qual é o grande primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, é uma relação de amor. Então, diz assim: faça por mim, é para mim. Então, a razão anexa é separe para Ele. Não é por qualquer pessoa, qualquer razão. Separe para Ele. Você deve estar pensando nele. Faça por amor a Ele. Separe esse dia, que não é apenas um dia dedicado, digamos, ao culto, mas envolve várias questões, né? Porque é um dia para nos abençoar também. Mas faça isso por amor a Ele. Ou não é só um dia para você descansar, mas até mesmo você descansar, faça por amor a Ele. Então, a ênfase que se dá em você pensar em guardar por amor a Ele. Faça para Ele. É dele. Uma terceira razão anexa é que Deus nos lembra seu próprio exemplo de ter feito tudo em 6 dias. Deus mesmo fez assim. A criação foi feita em 6 dias. Né? Primeiro, segundo, terceiro, até o 6º dia, onde Deus faz o homem, depois faz a mulher, e encerra-se o dia. Né? Se encerra com a família, se encerra com o casamento. E Deus fez em 6 dias
e ao sétimo descansou, encerrou. Sétimo dia, não há mais a obra, né? Ou a obra não foi mais feita, não foi dada continuidade. Então ele encerrou ali. Então ele fez isso. Então ele dá o exemplo. Ele é o modelo. Deus trabalhou 6 dias, descansou um dia. Então o exemplo é ele mesmo. O exemplo é ele mesmo. Quarto anexo. Deus abençoou o dia de descanso para ser uma bênção para nós. Como eu disse, você diz assim, fazer por amor a ele, mas ele é para ser uma bênção para nós. Então, isso também é um anexo. Olha, eu mesmo trabalhei 6, descansei o 7º. Eu quero que você faça por amor a mim, mas pense, eu estou dando a você para abençoar você. Então, pense que o que Deus está fazendo é bom para nós. Ou seja, essa proporção 6 trabalho, 1 descanso, 6 trabalho, 1 descanso, é a proporção divina abençoadora para nós. Inclusive, ele, quando ordena, ele diz que ninguém deve trabalhar. Nem tu, né? Ou seja, se você for o cabeça do clã, o chefe, o dono da empresa, o chefe da família, o líder de forma geral, nem tu, mas também, ou seja, não é deixar os outros trabalhando, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, não faça ninguém de escravo, nós até já vimos isso. É para todo mundo, é um direito, é uma bênção de Deus universal. Do Ocidente ao Oriente, do homem mais avançado, àqueles que estão aprendendo, seja lá quem for, é para todo mundo. Então é uma bênção universal. Então pensa, olha, é uma bênção de Deus. Faz bem para a saúde mental, saúde física, saúde espiritual, porque aquele dia é um dia também para ser dedicado ao Senhor. E aí vem o quinto anexo. Deus santificou o dia de descanso para servirmos ao Senhor. Santificar é separar para Ele, né? Ele é santo e tudo que Ele santifica significa que Ele separa para Ele. Separa para ser santo, portanto separa para Ele. É fazendo distinção entre aquilo que é corrupto e aquilo que é santo. O pecado corrompeu tudo. E Deus santifica. E quando santifica, significa que santifica para Ele, né? Tudo é dele, todas as coisas pertencem a ele. Mas quando ele santifica, ele está separando para uso dele, né? Por isso que na eternidade tudo será santo, tudo será dedicado totalmente a ele. Hoje o pecado ele vive uma independência, né? Autonomia, é o que o ser humano quer. Então Deus santificou para que esse dia que é uma bênção para nós também seja para a glória dele, ou seja, é um dia que você tem comunhão com Deus. É um dia em que você adora a Deus, proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é um dia que Deus é glorificado, engrandecido na sua vida. E por isso que o culto é no dia do Senhor. Então esses anexos é para reforçar que você guarde, que você tenha esse dia como um dia especial. Nós já vimos a questão de mudança de dia, né? Do 7º, que apontava para Cristo, que é o nosso descanso, né? Porque Ele pagou o preço da nossa redenção, nos trouxe paz com Deus, né? Como diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele é o nosso descanso, né? Desse mundo atribulado, né? E Ele, conforme a vontade do Pai, ressuscitou no primeiro dia, trazendo uma nova criação. Ou seja, começou tudo novo agora. Agora nós temos a abundância do Espírito Santo. Agora nós podemos vencer o pecado pelo poder do Espírito. Agora nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo, como diz a própria Escritura. Agora Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Então, esse novo dia, essa nova criação que foi dada início lá, naquele dia, no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, continua até ele voltar. Ou seja, todo o primeiro dia da semana se renova a esperança da igreja de que a criação, ou a nova criação, já deu início e estamos aguardando apenas a conclusão disso. E é por isso que guardamos, então, o dia que o Senhor mesmo escolheu para ser o marco da nova criação, o dia do Senhor, como nos diz Apocalipse 1:10. Então, estão aí os anexos, que eles sejam motivadores, incentivadores
e ajude a reforçar no seu coração o propósito de descansar um dia, o dia do Senhor, depois de ter recebido dele 6 dias para trabalhar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus, santo, justo, fiel e verdadeiro. E pedimos que o Senhor nos conduza na tua palavra para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo. E tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.